Olá a todos os amigos da nossa tão querida e amada arte marcial chinesa. Esse aqui é o Kung Fu em Foco, como sempre, recebendo convidados de grande garbo e elegância. E aqui, como sempre, dividindo o palco com meus queridíssimos amigos Chifu Luciano e Chifu Bruno Barros, não é isso, Lu? É isso mesmo, fanáticos e fãs do nosso Kung Fu em Foco. E os saudosos do Luiz Felipe, que está aqui de volta nesta quarta-feira. Hoje temos um convidado especial, meu amigo do peito, que Chifu Bruno Barros irá apresentar para a gente bater um papão com ele. Não é isso, Bruno? Muito bem, mais tigre hoje aqui no Kung Fu em Foco. E é um prazer todo meu aqui de apresentar o Chifu Carlos Silva, presidente da Associação Hungar Kung Fu Garra de Tigre Brasil, terceiro grau em Hungar pelo grão-mestre Li Hongqi e diretor da União Nacional Dança do Leão e do Dragão. Chifu, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. São grandes amigos, né? O Luciano já há muito tempo a gente já trabalha junto, já faz um trabalho bacana. Eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque no convite anterior, né, a gente estava marcado, mas devido à Covid eu tive alguns problemas pessoais e não pude estar presente com vocês, infelizmente. Né? Eu falei para o Luciano, infelizmente não tenho como, né, dialogar com vocês. Eu estava numa fase bem crítica, né? Eu acho que muita gente está, né, devido à pandemia. E é isso. Muito prazer, muito obrigado, tá? Eu acompanho o canal de vocês, curto lá, acho muito legal, né? As ideias dos mestres, professores, todo mundo, muito bacana a entrevista do canal de vocês. Parabéns, muito sucesso. Hein? Pessoal, e para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando aqui no Kung Fu em Foco. E como sempre, eu iniciando as perguntas, uma grande honra recebendo o mestre Carlos aqui. E eu vou começar com uma curiosidade baseada em leituras rasas que eu tive. Mestre, eu entendo pouco de Garra de Tigre, né, de Hungar, mas o pouco que eu vi, ele tem umas divisões de família, de características. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse mundo Hungar, como é que ele funciona. Sim. As famílias, né, na cultura oriental, eram muito fortes, cada um tinha o seu clã, cada um seguia aquela determinada família, né? E quando veio para o Brasil não foi diferente, né? É até interessante, é legal falar que, por exemplo, o meu mestre é irmão do mestre do Luciano, né? E um seguiu uma linha do Garra de Águia e o outro Garra de Tigre, né? Falando diretamente desses estilos, né? E é praticamente uma família só, mas estilos diferentes. Então, várias famílias elas seguem os clãs diferentes. Dentro do Hungar no Brasil, a gente tem vários estilos de Hungar. Né? Tem o estilo do Chiu Li, tem, né, o estilo do Lan, que deu entrevista para vocês também, e a gente do Li Hongqi. Né? O Li Hongqi eu acho que foi um dos pioneiros, né? Eu comecei a treinar com ele há quase 30 anos. Né? E a gente segue o clã da família Lan. Né? Então, é isso. Eles se separam por família, né, por clã, e aí vai seguindo a linhagem. Por exemplo, hoje eu ensino o sistema Li Hongqi, que é da família Lan. Certo. E além do Kung Fu, você tem uma outra paixão quase que pessoal, né? Além da sua esposa, né? Vamos deixar bem claro isso, senão a gente começa a dar confusão no programa aqui, arruma confusão em casa aí. Que é a dança do leão, né? E a dança do dragão, onde a gente já trabalhou bastante junto, a gente faz muito crossover das nossas equipes, a gente se dá muito bem nessa parte cultural. Como é que foi? Quando começou isso? Como é que foi? E fala um pouquinho da sua equipe de leão, que é bem bacana a sua equipe de leão aí. Tá. Vamos lá. Para mim falar um pouco dessa parte cultural, eu tenho que falar quem sou eu, né? Eu sou um amante das artes marciais. Eu conheci o Kung Fu, eu tinha 10 anos de Karatê. Né? Então, aí fui migrando para o Kung Fu. E eu vi algumas entrevistas, algumas coisas e tal, e é legal a gente saber quem são as pessoas, né? Eu faço por amor próprio. Eu faço porque a primeira pessoa do singular a primeira pessoa sou eu, né? Então, eu amo isso. Então, eu amo lutar, eu amo arte marcial e tudo relacionado a isso. Né? Então, eu foco muito naquele trabalho de formiguinha, da gente está fazendo ali, né, com criança, essas coisas. Né?
E eu acho que o Kung Fu é uma das poucas artes marciais que ela é tão rica que a gente não consegue falar dela em horas e horas e horas, né? Porque tem umas vertentes gigantescas. A gente fala de medicina, a gente fala de uma série de fatores culturais que tudo é Kung Fu, né? Tudo que a gente vai falar é Kung Fu. Então, quando eu fiz alguns cursos com o meu mestre pessoal, a gente fez algumas coisas, tambor, alguns treinamentos, mas a gente não exercia. Aí um dia eu recebi um convite do mestre Mahong, né, para fazer parte da União. Ele me convidou e eu de pronto atendi, claro, comecei a participar, porque o Mahong era do Hungar também. Então, eu já conhecia ele dos eventos, dos campeonatos, dos exames. A gente já tinha um contato, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E aí eu fui trabalhar com ele, aprimorar, aprender, porque a gente está aprendendo a cada dia, né? Que é o fascinante do Kung Fu, é isso, a gente aprender, né? A gente está aprendendo todo o tempo. E eu fui aprender com ele, aprimorar o que eu já sabia, e fui aprimorando cada vez mais, e eu montei uma equipe bem bacana. A gente tem uma equipe hoje, as torres chinesas, por exemplo, eu tenho uma equipe que já dá mortal de cima da torre para baixo, né? A gente treina, o Man fala que eu sou louco, eu falo, não, louco não, a gente faz tudo com devido, né? É tudo graduativo, é que a gente treina muito, né? Então, o treinamento a gente faz, porque todo mundo faz porque gosta, na verdade, né? Tem uma paixão por aquilo. E é um número, o leão principalmente, eles são números perigosos em cima da torre. A gente sabe de relatos de chineses que morreram, né? N fatos. Então é algo assim fascinante a gente pensar em fazer e treinar isso aí, né? E trabalhar essa coisa do leão e dragão. A parte cultural, ela é inserida no Kung Fu, para mim é algo fundamental. É pedagógico. A gente consegue pegar o leãozinho e trabalhar a pedagogia em cima disso aí com as crianças. E é essa realidade que move, sabe? Pegar e mostrar para eles, olha, isso é cultural. Tanto é que eu trabalho hoje com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esportes, eu ligo uma coisa na outra, eu faço um link da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esporte. Fala, mas não é luta? Não, não é. É esporte e cultura, né? Kung Fu abrange várias áreas. A gente pode incluir a medicina junto com o Kung Fu, com a cultura, com o esporte. Então, quer dizer, é tão rico que eu acho que agrega, né? E com isso a gente começou a trabalhar igual. Eu comecei a trabalhar com o Luciano devido ao dragão, o leão, e a gente faz aquela parceria na direção lá e as coisas funcionam. No lobo chinês, um monte de coisa bacana. É isso aí. Chifu, como é que vocês estão fazendo, né, para manter o trabalho com leão e dragão nesse momento de pandemia? A gente sabe que muitas escolas conseguiram, estão ainda em processo de adaptação, muitos conseguiram exitosos, né, e estão fornecendo treinamentos online. Como é que está funcionando essa parte de leão e dragão? Então, eu sou bem sincero com você, eu não sou adepto do online, não, eu sou analógico. Eu não sou digital, sou analógico. Eu falo para todo mundo, cara, eu sou analógico. Eu acho que a coisa está muito de energia, de estar perto ali, né, de trabalhar a energia pessoal de cada um. Mas, o que a gente fez? Né? A gente, no começo da pandemia, lá atrás, em março, quando a gente começou a parar, eu fiz alguns vídeos, né, gravei algum material de treino, para a gente poder manter, e eu faço aula online, né, mesmo não gostando, né, não achando que não é minha praia, não é, eu sou analógico, né, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com eventos, né, trabalho com técnica de som, eu ainda sou do toca-disco, né, os caras estão naquele, no Bluetooth, eu sou vinilzão mesmo, raiz, vou lá, pego o vinil, ponho lá, coloco na agulha, e é assim, sabe, eu sou analógico, eu falo pra galera, cara, eu curto ser assim, eu acho que é legal, o digital, ele empurra muita informação para você, e a gente muitas vezes nem absorve isso aí, né? É o que eu falo, eu sou tal, mas eu não... Tá, então me apresenta, né? Eu sei 150 técnicas, me apresenta 150. Não vai apresentar, né? Mentira. A verdade é, vamos fazer um pouquinho e fazer bacana. Então, o que é legal é a gente estar mantendo a forma, mantendo alguns padrões de treinamento, porque não pode treinar junto, por exemplo, a dupla não pode treinar junto, né? E manter o treinamento físico, né? Principalmente porque exige muita força física, né? Quem faz, por exemplo, dragão, leão, o braço erguido o tempo todo,
ou a perna, né? Quem vai segurar outra pessoa na cabeça. Isso depende muito da força física. Então, se ele ficar sem treinar, quando voltar, a gente vai ter um dragão manco, não é não? Então tem que manter. Está mantendo, sim. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Carlos Silva. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando por aqui. E nessa pegada ainda de dança do leão, dança do dragão, mestre, eu sempre fiquei muito curioso. Eu vejo pela minha escola, pela escola dos meninos, que a gente está sempre comentando, qual é a maior dificuldade, no seu ponto de vista, de ensinar para os brasileiros uma cultura que não é nossa, com elementos que não são brasileiros? Pegando dança do leão, dragão, a questão da cultura chinesa, ideograma, são muitos elementos que a gente não tem essa familiaridade, né? E o Kung Fu apresenta isso pra gente, assim, de supetão, tudo ao mesmo tempo. Como é que o senhor faz essa progressão e o que você vê de dificuldade nesse processo? Então, Felipe, a dificuldade do treinamento de leão e dragão é o mesmo que a gente tem para o Kung Fu, né? É a constância. Muita gente, ele chega na academia de Kung Fu, isso você já deve ter ouvido, várias pessoas devem ter falado aqui. O menino chega lá, o rapaz chega na academia, é porque viu o filme do Bruce Lee, ou porque, né, Tigre e Dragão, essas coisas. E a gente tem que inserir a realidade, falar, não é isso, né? Essa não é a realidade. E quando ele começa a entender que para ele chutar, ele tem que treinar, que para ele fazer uma queda, ele tem que treinar, que para ele fazer o que a gente está fazendo lá, ele tem que treinar, é a maior dificuldade. É a constância do aluno, é a constância, ele entender o valor da arte, né, para poder... Eu acho que a disciplina, né, a forma de treinamento, de implantar isso aí, é muito complicado, né? Eu sou professor, então a gente pega na escola, por exemplo, os alunos não querem, muitas vezes, sentar e ler uma história, por exemplo. É muito difícil, o cara não quer ler, né? O cara, ele quer, a gente tem dificuldade, uma bola na quadra, né? A gente não consegue tirar o cara da quadra para ele treinar Kung Fu, né? É muito difícil, é disciplina mesmo, é fazer ele pegar o gosto da coisa. Acho que a maior dificuldade é isso, é implantar essa cultura oriental, ter a disciplina de ficar numa posição de mapu, de cavalo, né? 10 minutos, o cara não vai ficar, né? É a maior dificuldade. No começo é muito difícil. Depois que ele vai implantando ali, que ele vai conhecendo, fazendo parte de uma família, que ele se sente privilegiado em fazer parte de um grupo, né, de um contexto familiar, aí sim, aí fica mais fácil. Aí a gente já consegue absorver. Por exemplo, os meus alunos que fazem leão, fazem torre, são alunos velhos, são faixa preta, são avançados. Então, eles já têm uma disciplina. Se eu falar assim, olha, fica meia hora na posição de mapu, o cara fica. Ele não me questiona, ele não fala assim, não, por quê? Não, ele fica, né? O aluno, quando entra na academia, ele não tem essa mentalidade. A gente tem que ir trabalhando ele para ele poder entender o contexto oriental, né? Tirar a mentalidade ocidental dele, para a gente poder chegar nesse ponto. Eu acho que a maior dificuldade é essa transição do contexto ocidental para o contexto oriental, né? Porque o oriental pensa diferente da gente, né? Os chineses pensam diferente da gente. Então, para a gente implantar isso na cabeça dos nossos jovens, das pessoas que nos chegam, é muito difícil, né? Demora um pouco, demanda tempo, alguns entendem, outros saem fora e não vai entender. Não, você está louco, não vou fazer isso não, né? Mas ele quer ser igual a você, ele quer lutar, ele quer ter objetivo, mas ele não quer, né, trilhar um caminho. É isso. Essa dificuldade eu achava que era só minha, então eu sinto até um alívio no coração agora como professor de Kung Fu, que isso não é só na minha academia, não. Mas falando em conquistas, né, realizações, conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência de sair naquele, como é que é, um compêndio, né? Acho que alguns de nós já também fomos convidados, né? Grandes Mestres, né? Aquele livro, Grandes Mestres, né? Bonito. Como é que é essa experiência? Como é que é feita essa seleção? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua experiência com isso. Sim. Eu saí por 2 anos, 2 vezes consecutivas, né? Alguns anos eu não fui, não participei, né? Até fui convidado, mas para mim, naquele momento, é o que eu falei para vocês, eu sou muito né? Sou muito de ver o que eu estou precisando, o que eu quero naquele momento, né? E por 2 anos eu participei, né, da obra Grandes Mestres, né? Foi um trabalho maravilhoso que o Fábio Bueno faz, né, com todas as artes marciais, eu acho sensacional,
porque ele tem um repórter que faz uma pesquisa de mercado muito legal, muito rica, né? E eu fui convidado através dos projetos sociais que eu realizo. Aqui na Zona Sul, na região do Grajaú, a gente tem talentos aqui que vocês não têm noção, né? Se a gente começar a falar quem sai daqui, vocês vão falar, você está brincando, né? Por exemplo, o Criolo saiu daqui. Tem um monte de gente boa que sai daqui do Grajaú. Então, a gente tem talentos. E eu trabalho com talentos, né? Aqui, para você ter ideia, eu fiz 15 campeão sul-americano no ano retrasado, sabe? Então, quer dizer, muita coisa boa, muita gente boa. Então, faço um trabalho social que tem uma pegada bem legal, né? Algo bem bacana. E, através desses trabalhos sociais, eu fui reconhecido, aí ele me ligou, o Fábio me ligou, falou, Carlos, você tem que participar, você faz um trabalho, né? É bacana, a gente tem que botar a cara. Eu falei, não, mas não é, minha intenção não é essa, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer isso. Mas ele falou, infelizmente, o Kung Fu tem muito isso, né? Ninguém gosta de aparecer. Né? A gente faz o nosso trabalho porque a gente sabe do valor do nosso trabalho, mas a gente não quer holofote. Só que outras pessoas fazem o holofote muito bem feito, né? E não são isso. O cara é marqueteiro, o cara faz um marketing, é político, né? O cara faz aquele marketing lindo, maravilhoso, você olha e fala, nossa, o grande mestre e tal, né? E não é isso, é a realidade. Então, através desses contatos, através dos convites, né? Por fazer um trabalho social na periferia, um trabalho bem bacana, um trabalho sério, eles me convidaram e eu fui. Na época, inclusive, a primeira vez foi que eles fizeram uma homenagem também para o nosso mestre Li Hongqi, que o redator desse livro era amigo pessoal do meu mestre, né? Então, do meu Sifu. Então, através desses contatos dessa rede, né, a gente participou, e é muito bacana, muito gratificante ter esse reconhecimento, e é bom principalmente para os alunos, né? Porque aí a gente começa a separar uma vertente, um trabalho, e fica mais reconhecido por isso. Chifu, assim que eu voltei da China, né, que eu me destinei a abrir minha escola, eu fui justamente procurar um projeto social, porque eu entendo o que você está falando, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que o projeto social, você poder se doar, você poder dar, isso contribui muito para o crescimento da família, para o crescimento da escola, de várias maneiras diferentes, né? Inclusive com uma energia mesmo positiva, sabe? Uma coisa de doação, de crescimento. Fala um pouco mais sobre como que os projetos sociais onde você atua contribuem para o crescimento da sua família, Marcial. Sim. Essa coisa surgiu porque eu tinha uma dificuldade muito grande como atleta. Eu sou lutador, eu lutei 15 anos da minha vida. Né? No ringue eu subia, eu lutava, sempre lutei e gosto. E qual que era o meu problema? Eu era campeão brasileiro, eu era campeão interestado, eu era campeão sul-americano, mas eu não tinha dinheiro para poder ir para a China disputar mundial. Né? Nunca tive grana para ir, né? Porque a realidade é complicada aqui no Brasil, né? Nosso esporte é amador, tudo aqui é amador, né? Então, eu não tinha condições de fazer isso. Então, e também eu tinha que pagar a academia, né? Eu sempre paguei a academia, né? Então, quando eu era atleta, eu pagava a academia, não tinha nada, não tinha como fazer. Né? Eu falei, pô, mas se algum dia eu for dar aula, eu vou proporcionar isso para os meus atletas, porque a gente não consegue. Né? Essa é a realidade, né? Então, quando eu fui convidado para dar aula num projeto aqui perto, um centro de convivência, e eu comecei um projeto lá bacana, comecei a dar aula, comecei a ensinar, e de repente eu vi também uma necessidade, porque as crianças ficavam até os 15 anos. Quando ele chegava nos 15 anos, ele saía de lá e ficava totalmente desamparado, né? Aí eu cheguei na direção, nas freiras, né, que são responsáveis, e falei, olha, a gente precisa rever isso aí. Porque 15 anos é na pior fase, né, do adolescente. É a fase que ele está começando a passar por uma transição que precisaria mais de um acompanhamento, né? Aí eu escrevi o projeto, fiz um projeto, né, com o CCSD, e CCSD de Centro de Convivência Santa Doroteia. Fiz o projeto, levei, de pronto elas, Carlos, tem plena liberdade, eu tenho acesso, o Luciano já foi lá, né, numa festa que a gente fez, bem bacana, o espaço é muito legal,
e eu tenho toda a liberdade, sou membro desse centro, sou muito bem aceito, e comecei um trabalho. Isso tem 10 anos. E nesses 10 anos, a gente já conquistou mais de 1.000 títulos com essas crianças que a gente pega, né? Quando ele faz 15 anos, ele vem para a gente e tem já professores formados de lá, né? Que nunca pagaram nada, que não tem condições. Se eu falar assim, olha, eu preciso comprar uma sapatilha para ele treinar, né, para fazer leão, o Luciano sabe, a gente fazia dragão e não tem o cara vai com tênis de um jeito, o outro vai com tênis do outro. O que a gente fez? A gente conseguiu comprar sapatilha para todos igualzinho, né? Uniformizar, padronizar, fazer as coisas funcionarem. Infelizmente, a gente não tem tanta ajuda que deveria ter, né? Tanto público como privado a gente não consegue. Mas o projeto, ele é uma forma de alavancar, de pegar esses talentos que não têm condições nenhuma de se mover, de girar, de fazer a periferia funcionar, e, ao mesmo tempo, agrega para a família, né? E dá o reconhecimento. Uma das maiores alegrias que eu tenho é de ver o meu Cifu, quando ele chegava aqui, a felicidade dele, a alegria dele ver as crianças, né? A alegria do cara ver que o trabalho dele estava sendo valorizado de uma forma que ele imaginou, né? De uma forma que estava chegando a todos. Não estava somente, né, num grupo específico, estava chegando a todos. Né? Através do nosso trabalho, chegava a todos ali, a família ali Ronqui. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Carlos Silva. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Olha, dá para fazer mais uma rodada. Vamos Opa. lá? Última Então, rodada? Vamos lá. Mestre, inclusive, eu acho que eu não comentei isso com os meninos, a minha primeira turma de Kung Fu que eu dei aula foi um projeto social, né? Eu ainda jovem mancebo com 19 anos, entendeu? Um jovem faixa preta. Então, faz pouco tempo isso, na verdade. Não tinha dinossauro passando. Pouco tempo, entendeu? Então, e uma coisa que eu reparo, e alguns anos, poucos anos depois, é a diferença da perspectiva da arte marcial para as diferentes gerações que eu dei aula, né? Então, a animação, como era a animação, o respeito pelo professor, o encantamento da primeira geração que eu dei aula e para alunos que eu recebo hoje na mesma faixa etária. Como é que você enxerga esse choque das gerações e como que você lida com isso aí na sua escola? Tem esse choque, sim. Sim. Por exemplo, os meninos que começaram comigo no projeto há 15 anos atrás, hoje já são formados. Um é médico, o outro é psicólogo, o outro é, né, publicitário, fisioterapeutas, né? E treinam esporadicamente, não seguiram, não pretendem virar professor de Kung Fu, não pretendem seguir isso aí, mas colocaram o Kung Fu na vida deles. Tem uma diferença. Essa geração mais nova é muito complicada, né? Essa geração que está chegando aí agora de 8, 10, 12, essa geração já é muito mais difícil, é uma geração mais... É o que eu falei, é a digitalização, é a informação, né? Eu nunca pensei em ouvir quando você está ensinando algo, o aluno vira para você com 9 anos e fala, tem no YouTube? Né? Eu falei, cara, eu não estou entendendo, né? Como assim tem no YouTube? É complexo, né, para a gente. É uma evolução diária de gerações, né? Meu filho chega para mim, fez 18 anos, falou, pai, vou fazer uma tatuagem. Eu falei, cara, que louco, né? Não é nem preconceito, mas é a coisa da evolução natural. Eu falei, pô, mas você era um bebê, mano, já tá fazendo tatuagem, né? Então, quer dizer, eu acho que é um processo natural. A gente tem que se adaptar às mudanças, às diferenças e tentar entender eles, né? Tentar acompanhar esse ritmo alucinante que é a informação, a digitalização. A criança hoje, a gente brinca que a criança já nasce olhando, procurando um flash e tal, vendo qual é o melhor lado dela, qual o perfil. Né? Já entende de luz, já entende de tudo, né? Eu acho legal. É a questão da gente se adaptar, né? Eu que vou fazer 30 anos no Kung Fu, eu estou me adaptando a cada dia, né? A gente começou na época da paulada mesmo, de botar a mão no chão. Hoje
muitas coisas, até legalmente mudou muita coisa, né? Hoje a gente tem que até ver como que fala, né? Como que a gente dirige ao aluno. Então, pedagogicamente, mudou tudo, mudou tudo. Na minha época, era paulada mesmo, o cara queria jogar você pela janela e é isso. Né? Hoje não, hoje até a forma de se dirigir ao aluno, a forma de educar, a forma de ensinar, a forma de lecionar, mudou. Então, quer dizer, não é somente as gerações, somos nós incluídos nessa geração que está aí. Né? E a gente vai ter que se adaptar. O meu mestre Serpa, já foi até entrevistado da gente aqui, né? Eu sempre brinco que na época que eu comecei a treinar, o mestre Serpa tinha 3 conversas com a gente. Era sim, não e apanhar. Eram as 3 conversas que a gente tinha com ele. Entendeu? Assim, então, ele mesmo evoluiu muito. Eu vejo hoje meu mestre dando aula para criança. Pô. Na minha época não tinha aula de criança, isso não existia. Eu lembro que eu com 15 anos, eu trocava soco com os adultos de 30 e pouco, eu com, sei lá, 50, 60 quilos, a galera de 80 e pouco, 90. Então, é interessante como as coisas vão até evoluindo, eu digo até evoluindo mesmo, porque o processo didático ele fica mais suave, ele fica mais conciso, né? Desculpa, Lu, eu tenho teu lugar aí. Mudou, né? Não, fica à vontade. Não, eu tô assistindo aqui, eu tô tranquilo, eu tô na minha cadeira, aqui não tem tempo, aqui tá super sossegado. Quando a gente fala que o cara faz pergunta de 2 partes, 3 partes, atropela aqui, atropela... Eu sou o perseguidor, eu sou o chorão. Ele fica chateado, Carlos, ele leva pro coração, entendeu? Quando eu faço mais uma pergunta seguida. Carlão, uma coisa curiosa aí que eu quero puxar aqui pro pessoal de memória aí por conta dessa época de Covid aí, eu mesmo acompanhei você, mesmo você sendo analógico, né, você tendo 30 anos de Kung Fu e eu 30 de idade. Não é isso? Mas, ok, ninguém sabe, ninguém viu. O Carlos, vocês não sabem, ele falou para vocês aqui, né, todos que estão assistindo, os meus colegas, que ele trabalha com vinil, né, trabalha com produção, é o DJ, né? E, cara, ele fazia umas lives pelo Facebook aí, acho que eram as sextas-feiras aí no início. Mas era uma loucura. Conta como é que surgiu essa ideia de fazer, porque a pessoa toca Raul, como é que era isso aí? Conta pro pessoal como é que foi essa experiência aí, de animar o pessoal na pandemia. A gente percebeu que estava todo mundo no deprê, né? Tava todo mundo mal no começo ali, em casa, trancado. Eu tinha medo até de sair no portão, falava, cara, que isso? Aí eu botei uns tocadiscos aqui na sala aqui e falei, vou fazer uma live. Cara, bombou. Eu parei o plantão do hospital, porque eu tenho uns amigos, uns alunos que trabalham no hospital, e o hospital lotado com Covid. Aí a galera ligou a TV e falou, não, o Carlos tá online. Aí começaram a mandar, os médicos começaram a me mandar música. Falei, cara, vai trabalhar, vocês estão no plantão. Não, aí rolou, bombou e tal. De vez em quando eu faço umas lives aí, é bem legal. É para animar a galera. Fiz umas lives também. Minha irmã também é assistente social, ela faz um trabalho bacana. A gente fez uma live falando sobre os imigrantes também, a discriminação dos imigrantes na pandemia, que ficaram presos no aeroporto, na rodoviária. Foi umas coisas muito loucas que aconteceu. E a gente andou fazendo umas lives aí em termos disso. Ser analógico também não significa que a gente está excluído, né? A gente está no contexto, mas se eu pudesse estar com vocês pessoalmente, batendo um papo, tomando um café, com certeza a gente estaria junto. Eu prefiro. Verdade, verdade. E, Chifu, me conta uma coisa aqui. Foi uma grande perda, né, para o mundo do Kung Fu, especialmente aqui no Brasil, mas internacionalmente, né, o falecimento do grão-mestre Lee Hong-Ki, e que é, né, uma pessoa que inspira todos nós aqui e contribuiu muito, né, para o Kung Fu internacionalmente e, como eu já disse, especialmente aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, como ele não vai poder, né, dar uma entrevista para a gente, né, como o irmão dele, o grão-mestre Lee Wing-Kei, já deu, né, e outros grandes mestres. Fala um pouquinho do seu relacionamento com ele, um pouquinho do grão-mestre Lee Hong-Ki. Ô, Bruno, eu pedi para você repetir, porque passou um caminhão aqui, eu não ouvi, eu sou meio surdo. Como eu trabalhei com som a minha vida toda, trabalhei em balada a minha vida toda, então eu tenho esse problema de audição, eu sou meio surdo. E eu, como eu estou sem fone de ouvido, eu estou ouvindo no celular, estou falando com o fone. Você repete para mim só claro. O finalzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do grão-mestre Lee Hong-Ki, porque é uma pessoa que inspirou, né, todos nós aqui e contribuiu muito para o Kung Fu no Brasil. Fala um pouquinho do seu relacionamento com ele. Tá. O meu relacionamento com o mestre sempre foi muito... No começo era muito fechado, porque no começo ele não dava nem bom dia para ninguém, né? Ele era
rígido, sério, lá no começo, isso com todo mundo, não tinha muito. Ele chegava, por exemplo, nos exames ou no curso, no seminário, o que seja, chegava em cima da hora, pá, e tchau, né? Era desse jeito. Mas depois, conforme a gente foi trabalhando, que eu comecei a dar aula, 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de Kung Fu, a gente começou a ter uma relação mais estreita, né? De aula, de falar, o que mais me fascinava nele, o que mais me impressionava nele é a capacidade de ter empatia. A empatia dele era uma coisa assim formidável, e eu tentei absorver isso da melhor forma. As pessoas perguntam assim, o que você aprendeu? Qual a técnica que você aprendeu com ele? Não é a técnica. O que eu aprendi com ele, na verdade, foi esse dom de ter empatia, né? Muitas vezes a gente tinha problema, como todas as associações têm, todo mundo tem, né? A gente tem problema com um colega, com outro, aí briga e acontece e tal, né? Sempre tem isso, né? E a gente falou, não, vamos levar para o mestre, né? Vamos levar para o Sifu. Quando chegava para ele surpreendia todo mundo, porque ele não falava como autoridade, ele se colocava no seu lugar para fazer a análise. Então, ele se baseava naquilo que ele via, se colocando no seu lugar. E isso é muito lindo, né? E as posturas que ele tinha em relação a tudo, né? De não se envolver, né? De estar no... Ele falava, olha, uma coisa que eu aprendi com ele, que foi, para mim, formidável, tecnicamente de sucesso, ele falou assim, não existe luta por pontos. Falou, você quer ser campeão? Define a luta por nocaute. Porque os pontos, qualquer um resolve. O ponto não é você que resolveu. Quem vai resolver é quem está arbitrando, né? A arbitragem diz o seguinte, a gente está arbitrando, é aquilo que eu vi, né? E muitas vezes o que a gente vê não é a realidade, né? Então, ele falava assim, se você quiser ser campeão, você tem que partir pro lockout. Então, eu sempre me foco nesses detalhes, sabe? De pequenas coisas que eu acho grandioso no homem. A atitude, a empatia, né? A amizade, aquela coisa do valor. O brilho nos olhos, quando a gente, no final da vida dele, né? Eu fui em Porto Alegre vê-lo, né? Nos últimos dias de vida, a gente tem tinha uma relação muito rica, né? Muito bacana, né? De verdade ali, de coisa, de pai mesmo, né? E isso é muito importante, né? A gente tinha uma relação entre professor, mestre, pai, filho, amigo, muito grande de recíproco. Eu acho isso formidável. Eu acho que se ele tivesse aqui, as palavras dele seriam para a gente ter mais amor e mais empatia e cuidar mais da nossa vida, né? Porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo fora e esquecem de cuidar de si próprio, né? E ter mais amor, né? Mais empatia. Eu acho que é isso. Eu acho que a palavra forte que define o mestre Hironki é empatia. Pessoal, agora já me despedindo, agradecendo imensamente a presença do mestre Carlos, uma simpatia por ter conversado com a gente aqui. E lembrando a todos, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações para estar por dentro das próximas entrevistas que vão estar rolando por aqui. Não é isso, Lu? Isso mesmo, também já vou me despedindo aqui de todos, com grande pesar, né? E, Carlos, muito obrigado por... Sifu Carlos, mestre Carlos, por aceitar o convite, conversar aí conosco, saudade. Em breve a gente está fazendo novos eventos aí, né? Força. E não é isso, Bruno? Sifu, muito obrigado, né, por suas palavras, realmente foram muito inspiradoras, né, o que você disse do seu mestre e especialmente, né, essa questão que você abordou sobre os projetos sociais. Eu sempre falo, né, para outros professores, né, do Kung Fu e de outras artes marciais que isso é um grande segredo. Obrigado por compartilhar esse grande segredo com a gente. Olha, Bruno, Felipe, Luciano, muito obrigado pelo convite. Peço novamente perdão por não ter participado daquela vez, né? Mas agradeço, torço pelo canal, acompanho o canal de vocês. E é muito lindo o que vocês estão fazendo também, é muito bacana a gente poder falar, a gente poder mostrar o nosso trabalho e assim incentivar as pessoas, que eu acho que a gente é luz para os outros, né? Se a gente conseguir ser luz para as pessoas, né, tudo vai mudar, tudo vai ser mais bacana. Né? Se a gente conseguir levar um pouco de amor, um pouco de luz, essa coisa da amizade, se unir mais, eu acho que o Kung Fu tem muito que crescer no Brasil, não só o Kung Fu como o esporte. Eu acho que a gente precisa ter luz,
A gente precisa ser luz para as pessoas. Eu acho que se a gente tem um cargo, ser presidente não significa nada, né? Desde o momento que você seja luz para alguém. Ser um presidente apagado também não funciona, né? A gente tem que levar uma palavra bacana, levar uma palavra de amor. E muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Sucesso. Muito obrigado, hein? Foto final? Faz uma pose, Chifu. Falou, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu.